Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui tendo mais uma oportunidade de aprender com o nosso Deus através de suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo em 1 Coríntios de número 2, olha que a palavra de Deus nos ensina. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Graças a Deus. Meus amados, olha que ensinamento profundo que Paulo está trazendo para nós a respeito da mente de Cristo. Aqui em 1 Coríntios 2, a gente vê que Paulo ele nos ensina e nos diz aqui sobre a raiz da sua pregação, que não está na sabedoria humana, não está no conhecimento humano ou na sua eloquência, mas sim no poder de Deus, totalmente baseado sobre o poder de Deus. Então, meus amados, nós vemos aqui que ele diz aqui sobre a eloquência, é coisa de persuasivo, né, convincente, tentar convencer alguém pelas suas palavras humanas, e não é o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. Isso com o propósito de que a fé dos coríntios ali não fosse baseada no conhecimento humano, mas Paulo deseja aqui que todos os crentes, meus amados, inclusive nós, tenha um relacionamento espiritual com Deus, e não sejamos simplesmente religiosos, porque a religiosidade, meus amados, você pode ter certeza que mais afasta as pessoas de Deus do que traz as pessoas para Deus. Porque a religiosidade tem um monte de coisa humana no meio, né? Um monte de doutrinas humanas, um monte de misticismo, e não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento, né, profundo com Ele. Amém? Então a gente vê aqui que a partir disso ele começa a apresentar aqui a distinção entre a sabedoria de Deus e o que ele preparou para aqueles que o amam. Paulo deixa claro, meus amados, a importância do Espírito Santo nesse relacionamento. É ele que nos faz compreender a vontade de Deus e nos ajuda a compreender os pensamentos de Deus. Então a gente vê aqui que grande intenção de Paulo ao apresentar o Evangelho de Jesus não era impressionar ali as pessoas, os ouvintes, nós que estamos lendo hoje também, pelo seu talento, homem sábio, homem inteligente, né? Não era isso que ele está querendo dizer para as pessoas, persuadir. Não, ele queria trazer o Espírito Santo de Deus.
Seu grande desejo era que Cristo marcasse a vida das pessoas pelo poder do Espírito Santo. Em muita humildade e dependência. A gente vê que Paulo, extremamente humilde e totalmente dependente de Deus. O apóstolo aqui não se portou como alguém que estava acima do povo ou era melhor do que os outros, né? Mas sim sempre com submissão a Deus. Paulo procurava sempre voltar toda a atenção para Jesus e estar aberto para ser o canal do poder de Deus na vida das pessoas. Assim tem que ser eu e você também, um canal de Deus na vida das pessoas. Hoje nós estamos cercados de tecnologia e conhecimento, meus amados, mas nós precisamos tomar cuidado de não permitir que todas essas coisas, substituam o poder de Deus na nossa vida, tornando a igreja aqui um local de reunião comunitária apenas. Entra de qualquer jeito e sai de qualquer jeito. E a gente acaba perdendo, sabe, essa essência, essa coisa maravilhosa que é o poder de Deus, que transforma o homem, amém? Então a gente vê que muitos estudiosos, né, hoje na tecnologia que nós temos, nas evoluções, muitos estudiosos de todas as áreas dizem que não acreditam em Deus e que nós somos fruto do acaso, que começamos do nada. Para essas pessoas, né, termos de Big Bang, que aconteceu inexplicavelmente, criou o universo, o sistema solar, a Terra, a vida, a evolução. A gente vê que são tantas coisas que o homem tenta trazer, meus amados, né, na escola, na universidade, defendendo esse tipo de argumento como conhecimento e evolução da humanidade. Nós sabemos que a Bíblia é totalmente loucura isso que dizem, porque a palavra de Deus, meus amados, há mais de 4.000 anos que foi escrita, até hoje ela é mais viva do que nunca, amém? O poder da pregação cristã se revela na explicação clara da Bíblia Sagrada. Esta que, por mais antiga que ela seja, é a mais atual e sábia que o conhecimento mundano deste século. Amém? Paulo nos mostra que a sabedoria de Deus é muito superior ao conhecimento humano. E por mais que nós nos esforcemos, o Senhor sempre vai nos surpreender. Sempre. Amém? E aos que confiam em seu poder, quem confia em Deus, Deus tem prometido surpreendê-los no final, preparando para os santos as coisas que jamais o olho viu, que o conhecimento humano não imaginou. O Senhor guia o seu povo, meus amados, por meio de uma esperança viva, garantida na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas verdades aqui que são ministradas aos corações dos crentes por meio do Espírito Santo, a gente vê que quem conhece a mente de Deus e faz a mediação do relacionamento do ser humano e a divindade. Então é simplesmente o Espírito Santo, meus amados, que faz essa união, que faz, sabe, eu e você compreender as coisas espirituais. Em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam a infidelidade e as aflições dessa vida. Paulo está dizendo, meus amados, que Deus preparou grandes coisas para aqueles que suportaram todas essas coisas que nós estamos vivendo. Em quê? Em fidelidade. Amém? Então, o discernimento do Espírito e a mente de Cristo, meus amados, o Espírito Santo habita no coração do remido. Enquanto que o ímpio, aquele que não conhece a Deus e não serve a Deus, ele é atormentado pelo espírito humano, né? Pelo o espírito mundano, cheio de preocupações, cheio de dores, cheio de aflições. Enquanto o Espírito Santo de Deus conforta os corações dos salvos com promessas e consolação diária. Diariamente Deus tem consolação para mim e para você, que está em Cristo. Ele tem renovo, todo dia Deus renova nossas vidas, amém? É difícil para o descrente, meus amados, aquelas pessoas que são, né, descrente, que não acredita, né, em coisas miraculosas de Deus, em coisas espirituais, pessoas que são incrédulas, entender estas coisas. Elas nunca vão entender. Paulo está afirmando isso, porque elas só podem ser compreendidas mediante a capacitação do Espírito Santo. Desta forma, o apóstolo mostra por que as verdades de Deus são consideradas como loucura pelos descrentes, porque somente os espirituais podem compreendê-las. Amém? A espiritualidade sadia está muito além da forma como nós vestimos, muito mais do que isso. É uma questão de transformação de vida, de caráter, meus amados. Não é coisas físicas, não é coisas, né, para as pessoas enxergar simplesmente a sua carne. Não, é de dentro para fora a transformação de quem está em Cristo. Amém? A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus em nossas vidas e na forma como compreendemos as questões espirituais e como que a mente de Cristo dirige a nossa vida. Isso é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. É uma palavra profunda, meus amados. Uma palavra que nós possamos meditar nela o dia inteiro. Lembrando, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ser um canal de bênção aqui nessa terra
para que Deus nos use conforme a vontade dele, para que Deus possa ter cada dia mais um relacionamento sadio conosco, meus amados. Nós possamos abrir o coração, receber a Deus, tirar a incredulidade, tirar, esses pensamentos de não acreditar nas coisas e começar a acreditar em Deus, no que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe, meus amados. Fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo.